E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, tudo bem? Semana 8. E essa semana o tema é saúde mental, valores e virtudes. As questões de história trabalharam mais com a área dos valores e das virtudes. Foram sugeridos para nós dois textos. O primeiro texto fala do processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, de revitalização, de reurbanização e revitalização da cidade do Rio de Janeiro. É bom lembrar que o Rio de Janeiro, no início do século XX, o Rio de Janeiro, nos primeiros anos da República, era uma cidade muito feia, onde no centro da cidade se encontravam muitos cortiços, muitos barracos, era muita pobreza, muita sujeira. Nós temos aí crônicas famosíssimas que falam de como, né, João de Barro, por exemplo, falam de como era, ele descreve o hábito do carioca nos primeiros anos da República no Brasil. Ele chega até a citar, né? O banho era uma coisa rara. Então, diante da pobreza, da falta de informação, de instrução, dá-se lugar para a ignorância. A ignorância gera uma série de problemas, entre elas a falta de higiene, e falta de higiene gera doença. Então nós temos aí um Rio de Janeiro, no início do século XX, marcado por uma série de epidemias. Foi preciso, então, buscar uma solução sanitária para o Rio de Janeiro. Mas não era só isso que estava pesando. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Logo, os nossos políticos da época, a elite que governava esse país, acreditava fielmente que o Brasil merecia uma capital com o padrão, o estilo, os ares das capitais europeias. Então vem o chamado bota abaixo, ou seja, uma política criada no Rio de Janeiro para acabar com os cortiços, os barracos do centro da cidade e ali criar largas avenidas com canteiros, casarões, prédios para os prédios modernos, para os padrões da época, enfim, um Rio de Janeiro todo à la Europa. E essa população, na maioria pobre, analfabeta e formada por ex-escravos, ela nem sequer foi consultada, não foi indenizada, simplesmente ela foi sendo expulsa, os cortiços, os barracos foram sendo derrubados e esse pessoal foi morar no alto do morro, nas favelas que já existiam, certo? E aí vem duas questões que falam sobre esse assunto. A primeira pergunta: de acordo com o texto, podemos concluir que o surgimento das favelas do Rio de Janeiro é decorrente da... Então presta atenção, de acordo com o texto, as favelas no Rio de Janeiro, elas surgiram muito antes desse bota abaixo, dessa reurbanização, dessa revitalização da cidade. Mas no texto ele fala como que as favelas ganharam impulso, como elas ganharam força a partir do momento que a população pobre, negra, ignorante, carente, foi expulsa do centro da cidade. Então busca o trecho lá que fala e você vai ver qual alternativa se encaixa perfeitamente. Pura interpretação de texto. A questão 2. A remoção forçada das famílias pobres, em sua ampla maioria negros, do centro do Rio de Janeiro por parte da elite carioca visava. O que os ricos cariocas queriam? Eles queriam padronizar, né? Transformar o Rio de Janeiro numa cidade com cara de cidade europeia. Eles queriam uma europeização, né? Um processo de branqueamento do Brasil. Queria que o Brasil ficasse com cara de Europa. E nós não temos cara de Europa, nós temos cara de tudo um pouco. Né? Nós não temos uma face somente. Aí vem o texto 2. O texto 2 tem uma imagem do lado, um texto explicando o que é imagem. E ele mostra justamente esse processo de branqueamento que se pensou no final do século XIX e início do século XX.
onde foram aceitos e foi se incentivado uma política de imigração de italianos, alemães, espanhóis que vieram para o Brasil para branquear o Brasil, certo? E aí vem duas questões em cima disso. A questão 3, ele pergunta, a partir da imagem e do texto podemos afirmar que, então a imagem tem a avó negra, o casalzinho mais de jovens mestiço e a criança já mais branquinha. Então, ele já mostra que houve um processo de branqueamento do povo. E, ao mesmo tempo, o texto estava falando sobre isso. Então, a relação aí das duas coisas, o texto é a imagem, o texto explica a imagem, tá? Tá facinho essa questão. E a 4, leia novamente o texto. Os 4 personagens da pintura encarnam o projeto de branqueamento da população brasileira, que encontrou eco nas políticas de imigração europeias, sobretudo de italianos, alemães e espanhóis, na virada do século XIX e XX. A partir desse fragmento, podemos afirmar que, então, o textinho fala que houve uma política de branqueamento. Um política de branqueamento porque havia, por parte dos brancos brasileiros, um grande preconceito com relação aos negros. Então, vamos diminuir ao máximo o número de negros nesse país, promovendo o branqueamento. E esse processo de branqueamento só foi possível, na cabeça deles na época, trazendo imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, que são branquinhos, clarinhos, dos olhos azuis ou verdinhos, para, assim, aos poucos, né, gerarem filhos que fossem saindo cada vez mais branquinhos, mais clarinhos. Então é só olhar bem a imagem, ler o texto, associar com as opções, que você chega na resposta fácil, fácil, fácil. Beleza? Semana tá fácil, um forte abraço e até a semana que vem.